Estamos ao vivo no GêniosCast, o podcast da inovação, da tecnologia e também do empreendedorismo. E hoje o papo vai ser incrível, recheado de inspiração. A convidada de hoje é uma verdadeira visionária do setor imobiliário e está transformando a realidade da nossa região com um projeto inovador. E para quem acha que o setor imobiliário é só sobre construir imóveis, está na hora de expandir seus horizontes, né? Horizonte Park. É isso mesmo. Vamos lá, o tema de hoje é como inovar no setor imobiliário. E vamos falar sobre o projeto que está ganhando cada vez mais destaque, o Horizonte Park, a primeira cidade inteligente do oeste do Pará. Tem outra cidade inteligente também no Pará, sim? Não. No oeste eu sei que não tem. O que existe são bairros planejados. Perfeito. Não estão usando o termo cidade inteligente, né? A Eliane vai contar tudo sobre como transformar uma ideia ambiciosa em realidade e os desafios que enfrentou pelo caminho. E eu vou apresentar a nossa convidada aqui para vocês. Nosso episódio de hoje conta com a presença de Eliane Machado, uma empreendedora que tem com visão e coragem, está revolucionando o setor imobiliário da nossa região. Eliane, empreendedora e idealizadora do Horizonte Park, a referência em inovação no mercado, vai compartilhar com a gente sua trajetória, os desafios enfrentados e como está construindo uma verdadeira cidade inteligente aqui no coração do oeste do Pará. Eliane, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigada, Ismael. É uma honra para mim participar, do seu podcast. Conheço já a sua história, sei como você é um grande profissional e muito obrigada por essa oportunidade. Né? E esse podcast de hoje, fica até o final que esse podcast de hoje vai ser bom, porque essa mulher aqui é imparável. Eu tenho andado ombro a ombro com ela nos últimos 2 anos e ela tem muita coisa para nos ensinar aqui. Mas vamos, antes de começar esse bate-papo, que vai ser muito interessante, essa conversa muito boa, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Esse episódio de hoje é um oferecimento de Cozinha do Humberto, Barov Consultoria, a primeira boutique M&A do oeste do Pará, a primeira consultoria empresarial, que já atendeu uma carteira de mais de 1,5 bi no oeste do Pará. E nós somos referência na consultoria empresarial. Masa Distribuidora, nosso parceiro, que está sempre com a gente, não mandou mais os produtos da Galbani aqui para a gente vai esperar os da Nestlé, que ele falou que vai mandar aqui para colocar aqui no nosso podcast. Os da Galbani a gente já consumiu, que era tão bom. E obrigado a todos que nos apoiam nesse conteúdo, que conecta empreendedores com histórias de sucesso reais. Eliane, confesso que eu estou ansioso para a nossa conversa. Inclusive, a Barone é nossa... A Barov. A Barov, né? Sim. A Barov é a nossa, que está nos assessorando, Sim, né? Assessorando o Horizonte Park. Isso, assessorando desde 2023, né? Desde 2023. Aí. Estamos aí e o Horizonte Park, eu estou ansioso também, porque não só as pessoas vão saber mais sobre a cidade inteligente, mas é um projeto que eu também acredito que eu também tenho meu lote lá. Já que é um cliente. Eu sou investidor. Eu me digo que eu sou um investidor. Investidor. Porque eu vejo que ali é para onde a cidade vai crescer, para onde a gente vai ver a economia girar. E eu acho que quem não entrar nessa oportunidade, essa janela de oportunidade agora, vai chorar. Mas isso é fofoca para outro momento. Eliane, conta um pouco sobre a sua trajetória, como foi o começo da sua carreira como empreendedora e quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início. Bem, Ismael, no início eu comecei como corretora, né? Eu me formei em contabilidade, aí montei um escritório de contabilidade e fiz o curso de corretagem. Me apaixonei pelo mercado imobiliário. Uma vendedora nata. E aí me descobri como vendedora nata mesmo, então a corretagem encaixou na minha vida e com isso alavanquei bastante. No início foi difícil, que eu colocava placa, fazia tudo sozinha, passei 1 ano para vender, mas quando eu vendi, não parei mais, né? Não parei mais, visitava clientes potenciais e numa visita ele perguntou de um imóvel, eu tinha tudo do imóvel, eu sabia que estava à venda, e assim fechamos a primeira venda, que foi uma venda para um grande empresário e que me proporcionou... a comissão foi o valor de um carro. Aí você vê como... Aí eu vi que ali era o meu lugar. E aí segui apaixonada pelo mercado imobiliário. Mas com o tempo, depois de 20 anos, eu comecei a ver o mercado emergente, o mercado em expansão, que é a nossa cidade de Santarém. E vi a necessidade de verticalizar. E só na época não tinha concorrentes, não tinha muitas construtoras. Buscava em Belém e outras regiões construtoras para investir. Não via ninguém que queria investir em Santarém. E aí
fui mais além, né? Tive uma oportunidade que meu pai me deu. Disse, Eliane, eu quero permutar esse terreno, que era a construção de um prédio, mas que era um prédio, um bom apartamento de alto padrão. Aí eu fui para o mercado, vi que o mercado precisava desse produto de alto padrão, não tinha muito, estava, assim, era carente, tinha demanda. E aí a localização era maravilhosa, que é no bairro de Aparecida, no coração de Santarém, perto de tudo. E aí eu fui em busca de fazer o projeto, realizar o projeto, né? E fui audaciosa, fui para São Paulo, procurei empreendimentos nessa semelhante. No início era 2 apartamentos por andar, mas o terreno muito grande, o terreno era 40 por 80. Então não ia colocar 2 apartamentos. Aí tive uma sorte de ir no empreendimento de São Paulo, que era 4 apartamentos, com 3 elevadores, que dizia assim o conceito de 2. Conceito de 2. Por quê? Porque são 3 elevadores. E sala acoplada à varanda gourmet. Quer dizer, então, era uma tendência do mercado e que foi muito bem aceito no mercado de Santarém. Levei tudo isso para o arquiteto, que na época era o Severino Marcos, que me deu uma assessoria maravilhosa, fez um projeto como a gente realmente esperava. Mudamos a localização de piscina, por causa do sol, que ele não conhecia muito a região. Trouxemos o arquiteto em Santarém, ele viu o terreno e fez um projeto ideal para lá. E com assessoria, porque a construção civil não é só o arquitetônico. É verdade. Depois tem inúmeros projetos agregados. Estrutural, de bombeiros, sanitário, aí tem o elétrico. É um conjunto para você incorporar, né? Contratei uma pessoa muito boa de incorporação também na época, que também me ajudou. E assim nasceu o edifício Manhattan Residência, com coragem, né? Conhecimento de mercado. E foi mais ou menos assim que começamos, com muita coragem. Como corretora, né? Uma coisa que eu acho, até uma curiosidade que eu abro aqui, é que 80% dos bilionários do mundo ficaram bilionários com imóveis. É um segmento muito, muito bom, né? Hoje eles estavam incorporando ou construindo, ou comprando e vendendo, enfim. Mas é um segmento realmente muito bom, né? E aí, tu saiu da contabilidade, né? Se formou em direito também. Aí como eu estava na imobiliária, para melhor atender os clientes, para crescer no mercado, eu fiz direito, para conhecer as leis. Isso é importante, de contratos, né? Para fazer contratos mais seguros para os clientes. Então, o conhecimento, o estudo, ele está junto. É verdade. Quem quer crescer, procura conhecimento. É verdade. E outra coisa é formação acadêmica legítima, né? A gente vai muito a eventos, vai muito a tudo, mas assim, você tem que ter formação acadêmica legítima. Isso é bom, né? Isso é bom para agregar valor. Vale a pena. E aí, o ramo imobiliário realmente é algo que só tem a agregar na vida de tudo, na infraestrutura da nossa cidade, nos ganhos de um empreendedor, enfim, uma infinidade de coisas, né? Bom, mas o que te motivou a entrar no setor imobiliário e como você começou a perceber as oportunidades para inovar nesse mercado? De corretora para o setor imobiliário? Meu pai tem muito, como você diz, né? Quem é rico, ele sendo rico, milionário, ele sempre investe no setor imobiliário. Então, meu pai não tinha estudo, mas tem uma renda de aluguel considerável. Então, devido a isso, eu entrei para administrar os imóveis e me apaixonei pelo mercado e me descobri uma vendedora nata, né? Essa interação com o cliente, realizar um sonho. Porque o corretor de imóveis, na verdade, ele realiza sonhos. É verdade. Porque tem pessoas que passam 20 anos, 10 anos, a vida toda juntando para comprar casa própria. E aí, isso me fascinou. E comecei a fazer muitas vendas, vendi muita coisa, muito imóvel, realizando sonhos da casa própria como imóveis comerciais. E quando eu vi esse mercado aí em expansão, com muitos clientes querendo morar em edifícios, né, sentindo a necessidade de verticalizar a cidade, eu queria o crescimento da nossa cidade. Eu queria que a cidade melhorasse, verticalizasse. Porque se todo lugar era vertical, por que Santarém não? Pois é, né? E esse processo aí começou de uns 10 anos para cá, né? A gente lançou o Manhattan Residência em 2014. Olha aí. É mais ou menos isso, né? Tá? E quando eu lancei, eu tive um sócio com expertise e lançamos, fizemos uma linda festa e foi incrível, Ismael. Eu vendi sem nada,
que tinha uma casa que era do meu pai, derrubamos. Eu vendi, em 3 meses, eu vendi praticamente todo o edifício. 52 apartamentos. A gente viu realmente depois do Manhattan ali, que a gente viu uma corrida, né, na verticalização, mas até então ele foi uma das poucas torres altas que ia ter aqui no momento, né? Acho que naquela época só existia o Casagrande, né? Não existia aqueles imóveis do seu Roberto. Então foi um marco. E assim, uma arquitetura diferente, é verdade, moderna. Uma arquitetura, o Manhattan Residência é um edifício que você vai em Belém, São Paulo, não perde. É verdade. Ele não perde nada em comparação. São quantos andares? São 23 andares. 23 andares, né? 4 apartamentos por andar com 3 elevadores. E assim foi uma aceitação maravilhosa. E a nossa credibilidade de mercado fez com que a venda acontecesse em 3 meses. E vendemos todos os apartamentos, foi um sucesso de venda. Graças a Deus, as pessoas confiaram e acreditaram. E entregamos em 2019 o prédio conforme combinamos, né, com os clientes. E todos ficaram muito felizes com o empreendimento. Que bom, maravilha. Bom, ao longo da sua trajetória, houve algum momento que você pensou em desistir? O que te fez seguir em frente, mesmo diante das dificuldades? Não foi nada fácil, viu, Ismael? A primeira dificuldade é não ter expertise em obra. Como é que eu vou fazer? Então, como eu tinha feito um MBA, Gestão, Estratégia e Economia de Mercado, eu disse assim, então, fiz um plano de negócio, estava tudo ali pronto. Aí eu achei ninguém da região queria ser sócio, não queria investir em Santarém. Eu consegui um sócio de Santa Catarina, tinha expertise de obra. Ele veio, foi muito importante, porque ele ensinou um passo a passo, mas com o tempo, depois de um ano e meio, a gente começou a ver muitos problemas na obra. A gente, como ele não estava presente, a gente não via aquela fiscalização, porque o dono tem que estar com a fiscalização, né? Porque você não pode deixar uma obra ao léu, né? Então, aí ele sentiu muita dificuldade e pediu para sair. Nisso, a gente teve que segurar tipo assim, a gente estava... o avião decolou e lá em cima a gente teve que assumir o controle. E pousar, né? E pousar ainda. Então, a gente, graças à nossa estratégia, a gente contratou consultores. E aí eu contratei um engenheiro sênior, porque eu não sabia construir, mas eu sabia que contratar pessoas com conhecimento é fundamental. Então, eu contratei um engenheiro sênior, que já tinha feito mais de 10 prédios, um mestre de obra que já tinha feito 20 prédios, que era das grandes construtoras de Manaus, e uma consultoria e o Cienge, que é um sistema. Inclusive, foi um case do Cienge, porque nós montamos toda a estrutura no Cienge em uma semana. Para vontade de fazer, né? Aí, como eu observava, eu sabia as pessoas certas em cada lugar, contratei um consultor para contratar as pessoas certas, que isso é fundamental. Como eu gosto muito da qualidade, procurei fazer o selo de qualidade na empresa. E com isso, com o banco dentro, que na época o Manhattan foi o Santander, que foi fundamental, acreditou no projeto, investiu no projeto. E com isso, nós conseguimos fazer o prédio com qualidade. Então, como mulher, eu priorizo a qualidade. Então, o nosso piso é Eliane, a fiação é a melhor, o tubo é Tigre ou similar, mas nunca nada assim, como o pessoal diz assim... Meia boca. Meia boca. Nada meia Fazer boca. alguma coisa para ter referência. Referência. Logo porque era dos meus pais, né? Era do meu pai, o prédio, ele ficou com a permuta. Então, eu não poderia também, além de ser familiar, eu tinha uma clientela que eu tinha o compromisso de entregar o que eu tinha prometido. E uma coisa que eu tenho bem na cabeça é isso. O que eu começo, eu termino. E se eu prometo, eu tenho que cumprir. É verdade. Então, eu acho que essa característica ela é fundamental para o empreendedor. A maior parte dos teus clientes do Manhattan era daqui mesmo, Santarém? Sim. Familiares, inclusive. Olha. Primos, tios. Foi assim que eu comecei. Que acreditaram no nosso potencial e acreditaram no projeto.
Que maravilha, né? Mas eu nunca, para responder, eu nunca pensei em desistir, Ismael. Eu sentia dificuldade, ia para o fundo do poço em oração, porque eu sou uma pessoa de muita fé, tenho muita fé em Deus. Acompanho isso. Coloco tudo nas mãos de Deus e graças à fé, em acreditar em Deus, graças a isso, eu acredito que eu consegui. Porque se não tivesse Deus na minha vida, nos nossos projetos, com certeza não tinha o resultado que hoje tem. Maravilha. O que eu vejo de ti, Eliane, assim, e vejo também em outros empresários, em outros empreendedores que têm o mesmo perfil que o teu, é que você não precisa saber de tudo, mas você precisa ter uma boa consultoria, uma boa assessoria lhe acompanhando, né? E o empreendedor inteligente é aquele que coloca pessoas mais inteligentes que ele para tocar as coisas, fazer as coisas acontecerem. Então, tem se cercado de um time verdadeiramente compromissado. Capacitado para fazer, tipo, a tua consultoria de obra, eu vejo, são gente que entrega as coisas muito rápido. Então, acho que foi assim, numa companhia, a gente não caminhava junto na época do Manhattan, mas eu acredito que foi assim também, para ele sair do papel, né? E esse é um diferencial. Eu vejo que tem muitos empresários que ele quer ser o cara mais inteligente do negócio dele. Não, seja o cara, com todo respeito, mais burro da mesa, para você aprender com quem tá ali e colocar pessoas que têm entrega, porque hoje tem muita gente que fala, mas não tem entrega. Isso a gente tem que ficar bem atento. Fala, mas não age. Não age. O engenheiro de obra pronta, né? Vamos ver aqui qual é a pergunta. O que você considera ter sido a virada de chave em sua carreira e que realmente você fez e fez o seu negócio decolar? Olha, primeiro, para mim mudar de corretagem para incorporação imobiliária, foi uma queda. Foi um baque que eu peguei na corretagem, muito forte, que eu fui para o fundo do poço. Então, às vezes, para a gente subir, a gente tem que ir lá para o fundo do poço. Necessariamente, não precisa, com a experiência, quando a gente aprende com a experiência dos outros, é muito melhor do que a gente passar por experiências negativas para conseguir melhorar, né? E eu tive um problema na corretagem, e eu, como corretora, eu sempre visava imobiliária. Se é a melhor imobiliária, se é a melhor imobiliária para lançamento. Mas quando eu tive esse problema, que foi uma queda assim, me enganaram, tipo assim, fui enganada. Quando isso aconteceu, eu disse assim, de hoje em diante eu não sou mais imobiliária. Eu vou ser empreendedora. Eu vou ser dona do meu negócio. Não vou ficar refém da incorporadora, da construtora. Perfeito. Porque antigamente a construtora construía o prédio, pagava o que quisesse de comissão. Era 1%, 2%, não valorizava o corretor. E aí isso para mim me doía muito. E aí eu fui para o empreendedorismo e tive a coragem de fazer. Então, essa virada de chave é isso. Para você ter essa coragem, é aquele combustível, é aquela queda. Você tem que estar lá embaixo aí e digo, não, agora eu vou com sangue no olho. E aí eu fui com sangue no olho. Fazer acontecer. Eu não tinha nada a meu favor, mas eu estava com sangue no olho. Eu disse, eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou mostrar que eu sou competente. E procurei aprender. E colocando nas mãos de Deus. Meu Deus, aconteceu isso comigo, é porque tu queres. E assim, Deus me mostrou, né? Em 2011, eu comprei, com essa queda, eu tive coragem de comprar o terreno do Horizonte Park. Sem dinheiro, mas com estratégia. Busquei um sócio, fiz um planejamento, fiz um loteamento, um micro loteamento para arrecadar dinheiro para pagar e tive a estratégia de chegar. E esse terreno, eu acho que foi a virada de chave, foi o terreno do Horizonte Park. Por quê? Eu fechei o negócio em 3 anos para pagar. O ex-dono acreditou. E ele assinou a escritura pública no hospital. E depois de 1 semana ele faleceu. Então, assim, para mim, isso sempre é um marco dizendo que Deus permitiu que isso acontecesse. Você chegar até ali, né? Então, assim, para mim foi um presente de Deus. Então, eu digo, Deus sempre é meu sócio. E se ele me permitiu isso, e se ele fez eu entrar na incorporação, fazer o Manhattan, depois o Riviera, e ele estava me preparando para o Horizonte Park. É verdade. Entendeu? Então, toda essa experiência, né? Toda essa experiência foi um passo a passo, foi degrau por degrau, mas me preparando para algo maior, que é o Horizonte Park.
a primeira cidade inteligente do Oeste do Pará. Do Oeste do Pará. Como foi a experiência de empreender e lidar com os aspectos mais práticos, como gestão de equipe, finanças, inovação, ao longo da sua trajetória? Não foi fácil. Porque como corretora, e assim, eu equipe. Eu empresa, né? Eu me achava que eu que resolvia tudo, eu que fazia. E era eu. E não é o eu, né? É verdade. Somos nós. Aí eu aprendi. Você não cresce se você resolver tudo sozinho. Não sai do lugar. Não sai. Então você precisa realmente de uma equipe de pessoas. E o líder, ele tem que ter essa habilidade de implantar, fazer com que todos sigam uma ideia. Perfeito. E para isso é uma liderança mais ou menos de mãe, de pai. Você tem que abraçar, né, a sua equipe, tratar com carinho, com respeito. E isso eu aprendi no decorrer, porque no início eu não era assim. Eu chutava a cadeira, eu gritava, eu era estressada, mas eu aprendi que não é assim, que liderança não é isso. Liderança é respeito, é acreditar no potencial das pessoas que estão com você, é ouvir, contratar pessoas melhores, que têm conhecimento, e eu aprendi isso. Então, depois que eu aprendi isso, foi melhor. Você vai contando com as pessoas. Aí as coisas foram acontecendo. Porque eu aprendi que a equipe somos nós. E contratei pessoas que sabiam mais que eu e acreditava nas pessoas. Porque quando você inicia, você tem esse bloqueio, você acredita só em você. É verdade. Você não acredita no outro. Então, porque por você não ter processo, às vezes, né? Aí quando você aprende a acreditar no outro, a confiar, a delegar, aí tudo anda. E esse estresse ele vem justamente às vezes porque você não tem processo, né? É uma coisa que, tipo assim, eu sempre digo assim, a gente fez uma coisa aqui, deu um problema, a gente resolveu, vamos documentar como a gente resolveu, para o próximo que chegar, saber como faz. O fundamental foi meu selo de qualidade. O selo de qualidade eu criei os processos, procedimentos e fiz treinamento com a equipe para isso. Então isso foi fundamental, o selo de qualidade. Sem isso, a empresa realmente ela vai patinando. É verdade. Tu vai crescendo, mas tu chega no limite, tu não passa dali. Para você passar, você tem que criar o planejamento estratégico, sua visão, sua missão, seus valores e procedimentos e processos. É verdade. Eliane, e o Horizonte Park? É um projeto ambicioso, inovador. Como surgiu a ideia de criar a primeira cidade inteligente do Oeste do Pará? Vamos começar a falar dele. Vamos. Então, eu tinha empreendimento, eu tinha o terreno desde 2011, tinha um sócio. E o sócio não acreditava que eu podia fazer. Então, ele estava procurando outras construtoras para a gente permutar o terreno. Quando surgiu Manhattan, depois o Riviera, ele comprou um apartamento do Riviera, viu o nosso potencial e a gente chamou em reunião, jogou a proposta do Horizonte Park. Mostrou para ele. E ele aceitou. Mas aceitou por quê? Porque a gente já tinha uma história. O Horizonte Park, eu sempre não queria simplesmente um loteamento. E aí eu sempre viajo muito. Toda cidade que eu viajo, eu visito um empreendimento. Aí eu fui em Fortaleza e visitei a Planet City. E aí fiquei assim encantada com o projeto, que é uma cidade inteligente. E tive a oportunidade de conversar pessoalmente com a Suzana Machioli. E com a Suzana, assim, abriu a mente. Na verdade, o projeto deles é um projeto direcionado para, tipo, um Minha Casa Minha Vida, popular, que eles querem mudar o conceito de moradia no Brasil, mostrando que toda cidade ela é para todos, que a qualidade de vida é para todos. Então, é esse o conceito deles. E aí eu vi o projeto, vi o aplicativo, me apaixonei. Fui também em Floripa, em Pedra Branca. Sim. Eu fui no início de Pedra Branca, quando não tinha nada, só tinha um barracão de venda lá. E fui depois. E fiquei impressionada. Eu digo assim, bem, eu quero trazer isso para Santarém. Fui em Dubai, numa feira internacional, que tinha todos os países do mundo. E fui no estande de Singapura. Quando eu vi as torres lá, eu disse assim, aí comecei a tirar fotos, enviei para os arquitetos, que foram os arquitetos em Natal, e aí trouxe os arquitetos para a cidade, para Santarém, visitamos o Alter do Chão, Arapiuns, aí eu mostrei a cultura regional e disse assim, eu quero um projeto
uma cidade inteligente, que aí eu comecei a fazer cursos online sobre cidade inteligente, com os pilares de planejamento, sustentabilidade, tecnologia, pessoas e social, e que fosse regional. Não fosse uma coisa, tivesse a cara da região. Não fosse uma coisa trazida de fora para cá. Aí surgiu a Vitória Regia. Aí eu visitei a Vitória Regia, me deu a ideia da nossa logo ser Vitória Regia e nossos pilares, cada um da Vitória Regia. Então, o Horizonte Park, ela é uma cidade inteligente que foi vinda de cidades como Dubai, Singapura, para Santarém, Pedra Branca, Fortaleza, mas com a ser regional com a nossa Vitória Regia. Com a cara da Amazônia. E o Encontro das Águas. Maravilha, que sacada, que ideia. E quais são as características do Horizonte Park que o tornam uma cidade inteligente e como isso pode transformar a vida dos moradores da região? Olha, é fantástico. Eu sou apaixonada, né, pelo tema Cidades Inteligentes. Então, as cidades inteligentes, Curitiba é um exemplo de cidade inteligente no Brasil. E na Europa nem se fala, né, Barcelona. O que me fascina é que tanto o bairro nobre como o popular, eles são iguais. Sim, é verdade. As ruas são as mesmas, toda a infraestrutura é a mesma, né? Sim. E a gente quis trazer isso para cá. Então, uma infraestrutura com sustentabilidade, porque são blocos, o asfalto não vai ter, com ciclovias, onde o esporte vai estar presente. Então, com o planejamento, colocamos bairros comerciais, né? Áreas comerciais e residenciais, para você, na cidade inteligente, você trabalhar e morar. Perfeito. Isso foi uma busca que a gente buscou. Tecnologia, onde a gente vai usar um aplicativo para interagir a cidade. Então, a cidade ela vai ter um aplicativo que vai reger a cidade, que vai conduzir a cidade. Vai ter um salão de festas, um karaoke, uma sala de vídeos, que vai ser o cinema, uma brinquedoteca, uma sala de oficinas, uma sala de ferramentas. Quer dizer, é um conceito, parece um condomínio fechado, mas não é. É um loteamento aberto. E todo mundo que morar na cidade vai se beneficiar disso. Quadra poliesportiva, uma praça maravilhosa, uma feirinha, onde vai ter cultura. Então, isso é o social. O social, onde vai ter também a tecnologia, a sustentabilidade, o planejamento, tudo integrado. E o centro de tudo da cidade são as pessoas. Então, tudo isso foi pensado para interagir as pessoas, para as pessoas se comunicarem, não ter só aquela coisa, eu moro na cidade inteligente, mas eu vou conhecer meu vizinho, porque vai ter um clube de dança, vai ter uma feirinha artesanal para participar, vai ter uma corrida comunitária. Então, é isso, é viver em comunidade. São esses os 5 pilares que a senhora fala. Os 5 pilares que é a base da cidade inteligente. Planejamento, sustentabilidade, pessoas, social e a tecnologia. E a natureza dentro. Então, vai ter muitas praças, como na Europa, né? A gente vê Paris, assim, tem praças e praças. E vários parques, assim, né? Parques, né? Então, a gente viu, eu não pensei só... O empreendedor que pensa só no lucro, ele faz um loteamento só de lote. Bem espremidinho ali. E tira as árvores, isso eu não aceitei. Não é só lucro, eu quero trazer a qualidade de vida, eu quero trazer um novo conceito de moradia para as pessoas. Que isso não fique só no Horizonte Park, que esse conceito vá para outros empreendedores e também para o governante, né? O setor público. Que cada prefeito queira fazer da sua cidade uma cidade inteligente. Então, pensar em muitas praças, em arborizar a cidade, isso é importante. É engraçado, tu falou que não foi em Londres lá, mas quando tu for, tu vai ver que a cidade, os bairros lá eles são bem pensados. Tipo assim, chega uma construtora e constrói aquele bairro e entrega para o governo financiar as casas para as pessoas, né? E aí tem parque, tem, sabe, acessibilidade, faixas de pedestre, coisas bem, sabe, escola, quadra, coisas assim que levam a comunidade a se reunirem, sabe? Então, quando é no verão lá, o pessoal vai para os bosques, para os parques, ficam lá, para as praças, praticar esporte. E a gente vê isso, e a gente não vê que no Brasil em si, a maior parte das cidades, não houve um planejamento, não há um planejamento, né? E quando há um plano diretor, quando há um planejamento naquela cidade, melhora a vida da população. Você vê a qualidade de vida, né? Então, construtoras, empresários particulares
construíram bairros planejados, que hoje são cidades inteligentes, e entregaram para o poder público, que abraçaram a ideia. E aí, não vou perder para o particular, o setor público também vai ter isso. Sim. E aí surgiu, é assim que começa. Acho que se no Brasil a gente tiver mais cidades inteligentes de empresas particulares, o setor público vai abraçar e assim vai contaminar todo mundo e todo mundo vai querer morar num bairro inteligente, né? Muito e legal. assim a cidade se transforma numa cidade inteligente. E tem até a teoria das janelas quebradas dos criminalistas lá de Harvard, que eles falam que nos lugares que eram tudo mais bonito, não tinha pichação, tinha menos criminalidade, né? Então essa organização do bairro também, inconscientemente, diminui a criminalidade. É isso mesmo. A cidade inteligente. Perfeito. Em termos de tecnologia e sustentabilidade, o que diferencia o Horizonte Park de outros projetos imobiliários convencionais? Na tecnologia, a gente, além de ter Wi-Fi nas áreas públicas, a diferença vai ser também um aplicativo, onde você vai poder interagir com os vizinhos, agendar a quadra de esporte, o salão de festas. E esse aplicativo a gente está expandindo mais ainda para outros setores. Aí você vai saber quem está, onde comprar, qual é a farmácia. Marketplace, o Marketplace, vai ter tudo isso lá no nosso aplicativo. E fora que a gente quer fazer uma cidade com mais carros elétricos, motos elétricas, a mobilidade de transporte organizada, a vigilância organizada, com mais segurança para o morador. E a sustentabilidade. O que vai ser sustentável? A gente quer muito, muito começar uma educação a todos os moradores do Horizonte Park a ter a reciclagem de lixo. Isso aí é o que a gente está abraçando. Então, vai ser fundamental. Então, começa com a reciclagem de lixo. A gente está procurando uma cooperativa para ser parceira. E implantar isso mesmo. Todos os moradores usem nas suas casas a reciclagem do lixo. E com isso também vai ter 2 lagos. Então, os lagos, para ser conservados, a cidade para ficar mais limpa, tudo também é da conscientização do morador. Não é só o poder público, né? O particular ele tem que ter essa consciência. E aí a gente também, na sustentabilidade, vai ter uma questão educacional. Então, vai ter grupo de estudos para as crianças, vai ter reuniões com os moradores, justamente para implantar esse novo conceito de sustentabilidade para a comunidade, né? Por isso que eu digo que é uma comunidade. Então, nisso a gente vai contratar um sociólogo ou um assistente social que vai organizar e administrar isso na associação da Cidade Inteligente. Tem uma pesquisa que fala que em 20 anos vai aumentar 2,5 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, o terreno não deixa de ser ainda, o imóvel não deixa de ser o melhor investimento para o futuro, né? Porque vai aumentar a população, mas não vai aumentar o tanto de terra, né? Então, eu acredito assim que para onde a nossa cidade vai crescer é para ali, para aquela região. A gente está perto das praias, a gente está perto do comércio. Ao mesmo tempo que a gente está perto do lazer, a gente está perto de tudo aqui na cidade. É diferente de você morar para outra ponta da cidade que você está longe das praias já. Ismael, assim, os meus anos de experiência no setor imobiliário me deu essa visão estratégica. Eu tenho uma visão de 5, 10 anos na frente. Então, essa visão de onde vai crescer o mercado, onde vai crescer e aquele terreno vai valorizar, isso eu tenho bem claro, assim, na minha mente. Parece assim um mapa, assim. Às vezes eu crio um mapa, aí eu coloco a localização, assim, tipo... É bem interessante essa habilidade que eu aprendi. E ali, quando eu vi o aeroporto, quando você viaja, o que é que você vê perto do aeroporto? Crescimento. É verdade. Você não vê floresta, não. O que é que você vê? Você vê pontos comerciais, hotéis, você vê casas, tudo perto do aeroporto. Então, aqui o nosso aeroporto não era valorizado, né? Assim, eu disse, não. Eu tenho aeroporto, vai. E eu tinha também uma informação privilegiada. Eu sabia que o shopping ia ser naquele local. Bem próximo. E por isso que eu comprei o terreno. Então, aí eu sabia que ali ia crescer. É a hora de investir lá. A hora de investir é lá. E lá é estratégico, né? Você está a 6 minutos do shopping, onde tem tudo. O centro, ali virou um centro, né? Acho que todo mundo lá no bairro não vai mais sair de lá, vai ficar lá. Não, eu creio que quando a cidade inteligente estiver funcionando ali
o Horizonte Park 100%, a pessoa vai ficar ali, no máximo ela vai pro shopping. No shopping. E aí você, em 15 minutos, está numa praia maravilhosa. Escola técnica. Pajuçara, Arapiuns ali. Não, qual é a cidade? Carapanari. Não é fantástico? Então, lá é estratégico, muito estratégico. Muito bom. Uma das coisas que eu aprendi é localização é fundamental para o incorporador imobiliário. O sucesso do empreendimento imobiliário. É a localização. Para tudo, né? Tipo, até para um ponto comercial, às vezes, quando eu vou fazer uma análise de viabilidade técnica, né, de um empreendimento que a pessoa quer colocar, eu olho assim, a primeira coisa que eu olho é o local. Eu digo, cara, não tem um fundo de comércio para isso que você está colocando aqui, a via de acesso rápido, não tem onde estacionar. Então, isso é muito, muito importante. Não, primeiro, local. O local. Localização. A localização é crucial para o sucesso do empreendimento. Às vezes o produto pode até não ser tão bom, mas se tiver num local bom, que a pessoa não tem outra opção, ela vai comprar lá esse dia. Compra lá. Perfeito. Eliane, o que você diria para outros empreendedores, especialmente os que estão começando agora e sonham em inovar em seus próprios setores? Eu digo, tenha coragem e não tenha medo. Quando você tenha sangue no olho, eu digo, tenha sangue no olho. Então, quando a pessoa quer crescer, ela tem vontade de crescer, acontece. Demora, irmão, porque quando a gente inicia, quando a gente é mais jovem, a gente tem aquela impaciência. Quando a gente já chega mais ou menos, aí a gente já tem aquele equilíbrio, que eu digo que é a sabedoria, né? Aí você já tem o equilíbrio, você já tem a paciência, você sabe que não é assim, tudo tem o passo a passo. E o que eu aconselho é, queira crescer, sonhe grande, não sonhe pequeno. Eu tenho um restaurante, sonhe em ter 10 restaurantes. Eu tenho uma padaria, sonhe em ter 10 padarias. Porque quando você sonha grande, no seu inconsciente, você faz um planejamento para ter esse sonho grande. E inconscientemente, você vai galgando os espaços, você vai no seu passo a passo e você vai alcançando mais o seu sonho grande. Porque se eu sonhasse pequeno, eu não estaria aqui. Então, eu sonhei ser grande, ter uma grande construtora. Meu primeiro projeto foi um prédio de 23 andares. Então, eu já fui lá para cima. Eu vou fazer uma casa, eu vou fazer 2, eu vou fazer um prédio de 3 andares, Não, eu já fui para 23 andares, porque eu sonhei grande, eu já sabia que eu estava preparada para isso. Então, o meu conselho é, tenha coragem, sonhe grande e se prepare. Estude, leia sobre o assunto, faça cursos, se especialize, porque o conhecimento é poder. E com conhecimento, você pode vencer e alcançar o seu sonho e realizar seu sonho. Então, tudo é possível. Nada é impossível. Coragem é realmente alguma coisa que vai diferenciar os vencedores dos que ficam só pensando, né? Bom, e qual é o maior aprendizado que você tirou da sua jornada até aqui e o que você gostaria de ter sabido antes de começar? Bem, uma característica do empreendedor é que ele sabe empreender, mas ele não sabe liderar. Ele não sabe administrar. E isso eu tive que aprender na marra. E às vezes um pouco tardio, assim, um pouco tarde, né? Eu fiz direito, aí foi muito bom, foi muito importante, porque eu aprendi as leis, né? Para chegar onde chegar. E ninguém me enganou mais, porque eu já sabia e eu lia bem o contrato. Então, um conselho, leia o contrato e leia até as entrelinhas ali. Não vá assinando nada sem ler. Eu falo para o empreendedor assim, tipo, passa o tempo que passar, mas leia o contrato. Leia discuta os pontos. Tudo. Leia e procure um especialista para te ajudar. E quem sabe mais, para te dar uma consultoria. Então, não desprezar a consultoria, e principalmente financeira. Então, eu não tinha habilidade financeira. E isso, para mim, foi um pouco difícil, porque eu entrei numa Rata Residência e consegui o financiamento bancário. Mas quando eu fui para o Riviera, eu sofri muito, porque eu não tinha financiamento bancário. Então, isso prejudicou muito o meu processo. E além da pandemia. Ainda peguei a pandemia. Foi um momento difícil. Então, é um dos conselhos que eu dou. Primeiro, contrate um consultor financeiro. Não faça nada sem uma estratégia financeira. Às vezes um projeto que nem o Horizonte Park, né? Precisa de um planejamento estratégico antes, um planejamento financeiro antes. Por isso que eu lhe contratei.
Pra nós estarmos juntos. Tá aí, Barov Consultoria. É isso mesmo. Bom, e pra gente encerrar, assim, eu quero que você deixe uma mensagem final aqui pra gente. Qual que é o seu sonho de vida? O meu sonho, o meu propósito, né? Uhum. Eu criei, quando eu comprei o terreno, eu criei um propósito, que eu queria fazer um empreendimento e trouxesse qualidade de vida e realizasse esse sonho para milhares de pessoas. Eu não queria mais 100 pessoas, que eu já tinha vendido, acho que uns 300 imóveis. Eu queria milhares. Então, o meu propósito é ajudar milhares de pessoas a realizar o sonho da casa própria e também de ter o seu negócio. E aí veio o Horizonte Park. Então, o meu propósito de vida é esse, me especializar mais em cidades inteligentes, vender a ideia de cidades inteligentes para o Pará, para o Brasil. E é isso. Eu acho que a gente tem que... O meu sonho mesmo é que o Brasil tivesse cidades inteligentes. E que essas cidades inteligentes não fossem só de particulares, mas sim Santarém ser uma cidade inteligente, Belém ser uma cidade inteligente. É que todo mundo tivesse, os governantes tivessem essa consciência de ter cidades inteligentes com planejamento, tecnologia, pessoas, social, né? E sustentabilidade. Eu acho que se todo governante tivesse esses 5 pilares, eu te digo, eu acho que todas as cidades eram melhores administradas e cada morador teria qualidade de vida. Uau, maravilhoso, inspirador. Assim, quando o empreendedor trabalha, óbvio que todo mundo tem que trabalhar e tem que oferir lucro, e se não oferir, não é viável o negócio, mas quando você pensa no próximo, empreendendo, você está trazendo soluções, porque quando você constrói um bairro desse daqui, você está pensando na criança que vai nascer ali dentro, que vai conhecer um mundo que talvez ela não conheça em outro bairro, né? Que não tem infraestrutura de saneamento ou coisa do tipo. Isso é realmente inspirador, né? E assim, eu vejo que... E o Horizonte Park, ele vai ter todo o saneamento básico. Todo o saneamento, né? Ou seja, é outra realidade, né? A gente, é isso que tu falou, se os governantes pensarem no seu plano diretor, tiverem consciência de que não, nós precisamos mudar o que já foi feito e o que a gente vai construir daqui para frente, a gente construir um planejamento com esses 5 pilares da cidade inteligente, isso vai ajudar uma comunidade, uma cidade, uma próxima geração que vai vir aí. Bom, Eliane, foi um prazer conversar com você. Aqui a gente compartilhou um pouco da sua trajetória, os detalhes também do Horizonte Park e, sem dúvida, sua visão de perseverança no setor imobiliário. São exemplos de como a inovação pode transformar o futuro de uma cidade e de um mercado, né? Se você gostou desse episódio, quer continuar aprendendo com histórias como a da Eliane, não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar o GeniusCast no Spotify e no YouTube, compartilhar com seus amigos e colegas, empreendedores que possam se beneficiar desses insights. Fique ligado nos próximos episódios. Eliane, novamente, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Para a gente encerrar o podcast, quero que você deixe uma frase ou um pensamento, ou se você fosse escrever um livro da sua vida, como que seria o tema? O livro. Sonho grande, né? Mas já tem esse livro, né? Do Paulo Lema. Exista. Eu acho uma frase que não é minha, né? É de Henry Ford, mas sempre eu coloco isso na minha cabeça e eu digo para as pessoas: se você diz que não pode, você não pode. Se você diz que pode, você pode. Você arruma meio. Todas você tem razão. Então, acredite que você pode, porque um diferencial para mim foi acreditar que eu posso. Então, eu sabia que eu ia fazer o prédio, eu nunca duvidei de mim. Então, não duvide de você, acredite que você pode. Nada é impossível. As pessoas de sucesso, elas inspiram as outras. E o que eu vejo é isso em você. Bom, mais uma vez, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Cozinha do Humberto, Barov Consultoria e Masa. Obrigado por nos apoiar e tornar esse conteúdo possível. E nós nos veremos no próximo episódio. E para você que gostou dessa conversa e quer ver outros empreendedores, quer ver outros temas aqui, pode comentar nesse episódio. Compartilha para outros empreendedores, talvez do mesmo setor. A Eliane é uma pessoa bem acessível, ela é uma pessoa que gosta de trocar informações, ela está envolvida na Câmara Setorial Imobiliária. E assim, gente, um prazer enorme estar com vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.